A Casa dos Wolfens, um conto da Casa dos Wolfens e de todos os clãs da marca, escrito em prosa e verso por William Morris, narrado por Gabriel Vieira de Carvalho, o cronista do Vitral. Capítulo 6. Eles conversam no caminho ao ajuntamento. Durante todo o dia, quem estivesse na colina da palavra dos Wolfens poderia avistar homens em formação de guerra, fluindo em ambos os lados, ao longo das margens das águas do Mirkwood. Os últimos a chegar da marca inferior vieram se apressando o máximo possível, pois não poderiam se atrasar para o ajuntamento. Estes pertenciam a uma família chamada Laxins, que ostentava um salmão em seu estandarte. Eram relativamente poucos em número, tanto que se tornaram, nos últimos anos, uma casa de arqueiros. Sua carroça de estandarte era puxada por cavalos brancos, velozes e fortes. Eles não formavam um bando grande, pois dispunham de poucos servos consigo, e todos, homens livres e servos, estavam montados a cavalo. Então cavalgaram apressadamente com sua carroça de estandarte e suas poucas carroças de munição, escoltando-as como podiam. Agora contaria a história dos companheiros de armas dos Wolfens e dos Bimens, que logo se juntaram à tropa dos Elkins, que viajava vagarosamente para que os Wolfens pudessem alcançá-los. Eles eram uma família muito grande, a mais numerosa de toda a marca do meio, e tinham afinidade com os Wolfens nessa época. Os anciões da casa se lembravam de como ouviram de seus avós e homens muito idosos contarem sobre um tempo em que a casa dos Elkins foi fundada por homens de fora da família dos Wolfens, e como eles se afastaram da marca nos dias em que ela foi inicialmente colonizada, e permaneceram distantes por muitas gerações de homens. Assim, finalmente, retornaram à marca e fixaram residência em um lugar na marca do meio, onde morava apenas os remanescentes de uma casa chamada Tyrese, que outrora foram extremamente poderosos, mas que quase pereceram completamente, acometidos de uma grave doença que se abateu sobre eles naqueles dias. Então, essas duas casas, os errantes que retornaram e os remanescentes poupados pela doença dos deuses, formaram uma casa. Eles cresceram e prosperaram após a união. Casaram-se com os Wolfens e se tornaram uma casa muito grande. Galante e gloriosa era sua formação, enquanto eles marchavam com sua bandeira do alce, puxada pelos mesmos animais, os quais foram domesticados para esse objetivo por muitas gerações. Eles eram os mais gordos e elegantes dos que seus irmãos da floresta selvagem, mas não tão poderosos. Assim, os homens das três tribos estavam um pouco misturados durante a viagem. Os Wolfens eram os mais altos e corpulentos, mas entre os homens de cabelos escuros havia menos entre os Bimens e mais entre os Elkins, como se tivesse atraído mais homens de sangue estrangeiro durante suas andanças. Então conversaram entre si e se animaram mutuamente, como é costume entre os companheiros de armas na véspera da batalha. A conversa girou, como se pôde imaginar, em torno daquela jornada e do que provavelmente viria a acontecer. Um guerreiro Elkin falou a um Wolfen que cavalgava ao seu lado. Wolf Kettler, a Halsan teve alguma previsão sobre o dia da batalha? Não, respondeu o outro. Quando ela acendeu a vela da despedida, ela nos pediu para voltarmos e falou sobre o dia do nosso retorno. Mas isso me pareceu, como tu e eu desconfiaríamos, que foi pensando no que provavelmente aconteceria, já que somos um grande exército de homens valentes, assim como esses galeses. Segundo os rumores, são homens mais corpulentos do que os hunos, e tão bem organizados como nunca se viu. Se os derrotarmos, voltaremos. Se eles nos derrotarem, os restantes recuarão até as nossas habitações, pois não é de se esperar que eles venham da retaguarda e nos bloqueiem, já que temos o matagal da floresta selvagem em nossos flancos. É verdade, concordou Elkin. E quanto à grandeza desse povo e seus costumes, podeis perceber algo nas canções que nossa casa ainda entoa, e que já ouvistes amplamente na marca. Este é o mesmo povo daquela história chamada Salt Washley, que conta como os enfrentamos no passado, quando éramos companheiros de um povo galês com costumes semelhantes aos nossos. Nós, os Elkins,
Éramos então um povo fraco. Marchamos com esse povo dos Kinri e encontramos os homens das cidades. Às vezes os derrotávamos e às vezes éramos derrotados. Mas, finalmente, em uma grande batalha, fomos derrotados com uma matança tão grande que o sangue vermelho subiu sobre a roda dos carros. Os habitantes da cidade desmaiaram com o trabalho necessário da matança, como homens que cortam feno nos prados, quando as faixas estão secas e pesadas, e quando a tarde do solstício de verão é quente. Lá ficaram eles, olhando para o campo dos mortos, sem saber se estavam em casa ou no inferno. Tão feroz havia sido a luta. Com isso, um homem dos Bimins, que cavalgava do outro lado do Elkin, estendeu o braço por cima do pescoço do cavalo e disse: Sim, amigo, mas não há alguma história sobre como vocês e sua irmandade conquistaram a grande cidade dos galeses do sul e lá habitaram por um tempo? Sim, respondeu Elkin. Ouça como é contado no Sal do Ashley. Você não ouviu ninguém falando dos destinos estranhos? Como o povo se aventurou e longe do norte se lançou? Tão leve foi a caminhada para onde a floresta terminava, quando nossos desejos foram satisfeitos, e ninguém contou nossos feitos. Assim, Rodgay, incansável, e Rei de Fire, audaz, a cidade onde ninguém detinha o homem que agitava o escudo fugaz. Todas as ruas estavam solitárias, e os caminhos vazios, e nada impediu nossos passos, exceto os homens mortos que jaziam frios. Sobre escudos nas vielas das casas altas como o céu, acima de todos os rapazes com anéis, os quais permaneceram lá para a morte cruel. Conta a balada que ninguém resistiu aos godos e sua irmandade, e os demais, tanto homens quanto mulheres, fugiram diante do nosso povo e do povo de Kinri, e deixaram sua cidade para que pudéssemos habitar, como diz a balada. O brilho do ouro, contemplaram os homens imenso tesouro, balançaram a espada pálida sobre a palavra não lida. Nenhum homem ousou se aproximar com armas para nos testar, pois o escudo forjado pelos galeses jazia nos campos silentes. Tudo parecia ter sido destruído pela mão do homem, as paredes douradas, as pérolas do mar que muitos temem. Sim, todas as coisas estavam mortas ali, exceto os pilares, as paredes e os tesouros do artesão. Mas eles viviam e nos contavam a história do salão. O querido salão abandonado à destruição pelos homens daquela nação, para que o povo godo o valorizasse, como ouro ganho com as próprias mãos. Vejam como o poema conta que o salão era mais corajoso do que os homens, que fugiram e deixaram tudo para nossa irmandade lidar nos dias que se foram. Declarou o homem Wolf. E como foi uma vez, assim será novamente. Talvez vamos longe nessa viagem e veremos pelo menos um dos guards das terras do sul, mesmo aqueles que eles chamam de cidades. Ouvi dizer que eles têm mais de uma cidade e que suas tribos são tão grandes que cada uma vive em um garte repleto de casas imponentes, cercado por muros de pedra e cal. Em cada um desses gartes há riquezas incalculáveis acumuladas. E por que tudo isso não deveria pertencer aos homens da marca e à sua bravura? Disse o Elkin. Quanto às suas muitas cidades e à riqueza delas, isso é verdade. Mas quanto a cada cidade ser a habitação de cada clã, não é bem assim. Pode-se dizer que eles se esqueceram dos clãs, e não têm nenhum. Nem se importam com quem se casam, e grande é a confusão entre eles. Os homens mais poderosos determinam onde se deve morar, onde se deve comer, por quanto tempo se deve trabalhar depois de se cansarem e, em todos os aspectos, que tipo de vida eles devem levar. Embora sejam chamados de homens livres os que sofrem isso, nenhuma casa ou clã pode contestar essa regra e ordem. Na verdade, eles são um povo poderoso, mas infeliz, disse Wolf Kettler. E você aprendeu tudo isso com os contos antigos, ó Yarandi? Conheço alguns deles, embora não todos, e não notei nada disso. Surgiu algum novo menestrel em sua casa, com uma memória superior a todos os que vieram antes? Se for esse o caso, convide-o para vir ao telhado dos Wolfins, assim que possível,
pois precisamos de novos contos. Não, retorquiu Yarandi. O que te conto não é uma história do passado, mas uma história atual. Chegou até nós um homem vindo da floresta selvagem, que nos pediu paz e nós concedemos. Ele contou que era da casa dos Gael, e sua casa havia travado uma grande batalha contra esses galeses, a quem ele chamou romanos. Ele foi capturado na batalha e vendido como escravo em um de seus guards. Embora não fosse o guard principal, lá ele aprendeu seus costumes. E a lição foi dura. Sua vida entre eles era difícil, pois seus escravos não são mais bem tratados que seus animais de carga. Muitos são os que eles capturam em batalha, pois eles são um povo poderoso. Esses escravos e os infelizes homens livres mencionados fazem todo o trabalho de lavoura, pastoreio e artesanato. Acima deles estão os homens a quem chamam de senhores e mestres, que não fazem nada, nem mesmo forjam suas próprias armas afiadas. Eles passam os dias em suas moradias ou fora delas, deitados ao sol ou nas cinzas do salão, como cães vira-latas que se afastaram de sua espécie. Então, esse homem decidiu fugir daquele Gardos, já que não ficava longe do grande rio. Sendo ele um homem valente, forte e jovem, escapou de todos os perigos e chegou até nós através de Mirkwood. Vimos que ele não era mentiroso e que havia sido muito maltratado, pois em seu corpo havia marcas de muitos açoites e das algemas que haviam sido soldadas em seus membros. Além disso, ele havia matado mais de um desses malditos quando fugiu. Assim, ele se tornou nosso hóspede e nós os amamos. E ele morou entre nós e ainda mora, pois o acolhemos em nossa casa. Ontem ele estava doente e não pôde cavalgar conosco, mas talvez ele nos alcance em 1 ou 2 dias. Se ele não vier, então eu o levarei aos Wolfins quando a batalha terminar. Então o homem Bimin riu e disse: E se vocês não voltarem? Nem o Wolf Kettler, nem o convidado galês, nem eu mesmo. Parece-me que não veremos nenhuma dessas cidades do sul, e nada mais do que os sulistas além de suas formações de guerra. Essas são palavras ruins, redarguiu o Wolf Kettler. Embora tal desfecho deva ser considerado. Mas por que você pensa assim? O Bimin argumentou. Não há nenhum Halsan pairando sobre o nosso teto em casa para contar histórias verdadeiras sobre os parentes todos os dias. No entanto, de vez em quando, uma palavra é dita em nosso salão do povo. Para o bem ou para o mal, e quem pode escolher se não ouvir? E ontem à noite uma palavra triste foi dita, isso por um menino de 10 invernos. Comentou Elkin. Agora que nos contaste tanto, deve nos contar mais. Sim, todas as palavras que foram ditas. Caso contrário, provavelmente consideraremos isso pior do que realmente foi. Respondeu Bimin. Assim foi. O menino começou a chorar ontem à noite, quando o salão estava cheio e havia um banquete. Ele chorava e gritava, como as crianças fazem, e não se acalmava. Quando lhe perguntaram por que fazia isso, ele disse: Bem longe, o Raven prometeu-me fazer um cavalo de barro e cozê-lo no forno com os potes na próxima semana, e agora ele vai para a guerra e nunca mais voltará, e o meu cavalo nunca será feito. Todos nós rimos, como podem imaginar, mas o rapaz fez uma cara feia para nós e disse: Por que vocês riem? Olhem ali, o que vocês veem? Nada, retrucou um. Nada além da parede do salão de festas e as ondulações das cortinas. Então o rapaz disse, soluçando: Vocês enxergam mal, eu vejo mais longe. Vejo uma pequena planície no topo de uma colina e montanhas além dela muito maiores do que a nossa colina. E lá, na planície, jaz Raven, branco como um pergaminho, e ninguém tem tal cor, exceto os mortos. Então Raven replicou, e ele era um jovem que estava ali parado: É bom, rapaz, morrer em combate. Mantenha a coragem. Aqui está Gumbert, que voltará e assará o cavalo para ti. Não, nunca mais, vociferou a criança, pois vejo a sua cabeça pálida aos pés do Raven, mas não vejo o seu corpo com a túnica verde bordada a ouro. Então as risadas cessaram e um homem após o outro se aproximou da criança e a questionou, perguntando: Você me vê? Você me vê?
e ele não conseguia ver apenas alguns dos que lhe perguntaram. Portanto, agora me parece que poucos de nós veremos as cidades do sul, e esses poucos provavelmente as verão com suas próprias correntes. Não, protestou Yarandi. O que é tudo isso? Você já ouviu falar de um grupo de guerreiros que partiu para o campo de batalha, encontrou o inimigo e voltou para casa sem deixar ninguém para trás? Obim me replicou. No entanto, raramente ouvi uma criança prever a morte de guerreiros. Eu lhe digo que, se você estivesse lá, teria pensado que o mundo estava chegando ao fim. Bem, concluiu Wolf Kettler, que seja como for, pelo menos não serei levado do campo pelos inimigos. Muitas vezes um homem pode ser impedido de obter a vitória, mas nunca de obter a morte, se assim o desejar. Com isso, ele pegou uma faca que pendia em seu pescoço e continuou. Mas, na verdade, fiquei muito surpreso que nenhuma palavra tenha saído da boca de Halsan ontem à noite, ou esta manhã, exceto aquelas que qualquer mulher da tribo diria. Com isso, a conversa cessou por um tempo, e enquanto cavalgavam, chegaram ao local onde a floresta se aproximava do rio. E assim, a marca do meio chegou ao fim. Não havia nenhuma casa que tivesse uma residência na marca do meio, mais acima da água do que os Elkins, exceto uma, não muito grande, que na maioria das vezes ia para a guerra junto com os Elkins. Esta era uma casa dos Osaling, cuja bandeira trazia a imagem do tordo da madeira, o pássaro preto com bico amarelo, e eles acabavam de se juntar à companhia da casa maior. A marca do meio ficou para trás, e as árvores cerradas da floresta desciam como uma parede, mas a pouca distância da beira da água. E árvores espalhadas, principalmente árvores mais finas, cresciam aqui e ali à beira da água. As águas de Mirkwood corriam profundas, rápidas e estreitas entre margens altas e bem definidas, de modo que ninguém poderia sonhar em atravessá-las a nado, e poucos ousariam nadar em suas águas escuras, verdes e perigosas. O dia avançava em direção ao entardecer e a glória do céu ocidental não podia ser vista por causa da parede de árvores altas. E ainda assim, o exército continuava avançando, e devido à estreiteza do espaço entre o rio e a floresta, ele se estendia por mais tempo e parecia uma grande companhia de homens. Além disso, os homens da parte oriental da marca do meio marchavam densos e próximos do outro lado do rio, a pouca distância dos Wolfins e seus companheiros, pois nada além do rio estreito os separava. Então a noite veio, as estrelas brilharam e a lua surgiu, mas os Wolfins e seus companheiros não pararam, pois sabiam que atrás vinham muitos homens da marca, tanto da parte central quanto da parte inferior, e eles não iriam de forma alguma obstruir sua marcha. Assim, os batedores seguiram entre a floresta e o rio nos dois lados das águas do Mirkwood, até que, finalmente, a noite se fez profunda e a lua apareceu. Era quase meia-noite e eles acenderam muitas tochas para iluminar ambas as margens. Então, quando chegaram ao local onde as árvores se afastavam um pouco do rio, que era bem gramado para seus cavalos e limpo, local chamado de isca de hidromel, as companhias do lado oeste pararam e permaneceram ali até o amanhecer. Eles puxaram as carroças até o meio da floresta e todos os homens se desviaram da estrada batida para o prado, de modo que aqueles que os seguiam pudessem continuar seu caminho, se assim o desejassem. Lá eles designaram vigias para a noite, enquanto o resto deles se deitou na grama ao lado das árvores e dormiu durante a curta noite de verão. A história não conta se algum homem sonhou com a batalha que se aproximava, de tal forma que houvesse muito a contar sobre seu sonho na manhã seguinte. Muitos sonharam não com batalhas ou guerras, mas com assuntos insignificantes e muitas vezes risíveis, meras memórias confusas de tempos passados, impossíveis de organizar adequadamente. Mas aquele homem dos Bimins sonhou que estava em casa observando um oleiro, o homem dos servos da casa trabalhando em sua roda, moldando tigelas e jarros. E ele teve a ideia de pegar um pouco de argila e moldar um cavalo para o menino, que lamentava a promessa de seu brinquedo.
Ele tentou por muito tempo, mas não conseguiu moldar nada, pois a argila se desintegrava em suas mãos. Até que, finalmente, ela se manteve unida e cresceu repentinamente. Não na forma de um cavalo, mas do grande javali de Yuli, a semelhança da besta sagrada de Frey. Então ele riu durante o sono e ficou feliz. E saltou e sacou sua espada com as mãos manchadas de argila para que pudesse brandi-la sobre o javali da terra e jurar um grande juramento de um feito corajoso. Com isso, ele se viu de pé, realmente, acabando de acordar no frio do amanhecer e segurando com a mão direita um broto de freixo que crescia ao seu lado. Ele riu novamente, deitou-se, recostou-se e dormiu até que o sol e as vozes de seus companheiros o acordaram.